Bom, seja bem-vindo, tá, ao mercado financeiro. Acho que vale aqui um ponto sempre que você não entender algum termo que a gente estiver usando, não só para você, né, para qualquer um, fique à vontade para mandar outra mensagem, pedir para explicar de novo, porque às vezes a gente acaba entrando no modo automático e aí vai falando de maneira mais técnica, mas a gente quer muito que vocês entendam o que a gente está falando e tentar trazer um conteúdo cada vez mais mastigado aí para que todo mundo tenha a oportunidade de aprender e nos acompanhar. A opção, ela nada mais é do que um sinal, tá? Pensa que você vai querer comprar, por exemplo, um apartamento de R$1 milhão, mas você só vai ter dinheiro desses R$1 milhão daqui a 30 dias. O corretor vai chegar para você e vai falar assim, olha, Lucas, dá aqui R$5 mil que eu seguro o apartamento para você e aí você me dá esse R$1 milhão daqui a 30 dias. A opção, ela funciona exatamente dessa maneira. Você vai pagar um prêmio, que no caso é o sinal, e lá no futuro, né, 30 dias, 60 dias, 90 dias, aí tem opções até 2 anos para frente, você vai efetivamente perder esse sinal ele vai ir para o pó, que é o termo que a gente usa aqui, e você vai exercer a sua opção comprando por R$1 milhão o ativo pela qual você comprou a opção. Então, todas as vezes que você for comprar uma opção, você sempre tem que ter isso em mente. Quando vence a opção e qual é o preço de exercício dessa opção. Beleza? São duas coisas essenciais que você precisa saber. Aqui eu estou dando exemplo de uma opção de compra, beleza? Então, toda vez que você comprar uma opção de compra, você tem direito a adquirir um determinado ativo a um determinado preço numa data futura, beleza? Todo o arcabouço de um preço da opção vai derivar dessas duas características. Se o ativo que você está comprando uma opção, ele está R$9 e você compra uma opção de compra para exercer a R$10, você está comprando uma opção fora do dinheiro. Se o ativo está R$9 e você compra uma opção para exercer a R$8, você está comprando uma opção dentro do dinheiro. E naturalmente, uma opção fora do dinheiro, ela é mais barata, ela custa menos do que uma opção dentro do dinheiro, que vai ser, entre aspas, mais cara. Mas quando você compra uma opção mais dentro do dinheiro, você já está garantido com o seu lucro. Portanto, ela é naturalmente mais cara. Quando você compra fora do dinheiro, um pouco mais, ela é mais barata, porém você tem o risco dessa ação nunca chegar aos R$10 e você simplesmente não conseguir exercer essa compra. Aqui eu estou falando de uma opção de compra. Existem opções de venda, existem estruturas, né, ou o que a gente chama de opções estruturadas. Tem várias coisas que dá para fazer, mas também não tem como ser mais simples que isso. Então vou focar aqui em opção de compra e aproveito até para te chamar. Se você não está na nossa plataforma, digita lá na busca, né, entra lá na TC, entrar e digita na busca grupo de opções, que você vai conseguir achar um grupo onde a gente fala sobre isso todos os dias, todas as horas, 7 dias por semana. Boa, legal a resposta do Ulig, até porque, né, tem muita gente que acompanha e tá começando no mercado, não tem, né, a mesma experiência de que outros espectadores e os nossos contribuidores estão aqui para ajudar. E aí, por falar em opções, chegou uma pergunta sobre isso, né, Mari? Exatamente, o Andarilho já engatou aqui no tema de opções e ele perguntou se é uma boa hora para opções de BB Seguridade, Ulig. As ações que estão subindo 1,67% aos R$ 35,83. A gente pode emendar com o Banco do Brasil também, viu, Ulig? Eu acho que de Banco do Brasil o pessoal tem um interesse bastante, viu? Bom, vamos lá. Falando sobre Banco do Brasil primeiro, depois BB Seguridade. O Banco do Brasil, ele é dono da maior parte do capital de BB Seguridade. Então, você tem uma participação relevante de uma na outra, tá? Quando você pensa em opção, você tem que pensar no preço que você acha que a ação pode ir. Acho que essa é a primeira pergunta, tá? Então, o Banco do Brasil tá 22. Se eu acho que ele pode ir para 25, pô, tem um espaço grande de alta, né? 15% de alta. Aí eu diria que sim, faria sentido você comprar uma opção pensando nesse upside. E aí eu compraria sempre, é o que eu gosto de fazer, comprar a opção no dinheiro. Ou seja,
o Banco do Brasil está 22, eu compraria uma opção Strike, né, que é o preço de exercício, de R$ 22, beleza? Acho que esse é o primeiro ponto. Para quando, tá? Graficamente, aí você tem que tentar falar com o Richard, falar com o Coutinho, falar com o Patrick, com os outros contribuidores técnicos, para tentar entender a velocidade que esse movimento pode ocorrer. Pô, se eu acho que tá na boca do gol, né, na cara do gol, acho que vai rápido, em pouco mais de 3 semanas, eu acho que sobe esses 15%. Então você poderia comprar a opção Série G, ou seja, o vencimento no mês de julho, dia 20 de julho, se eu não me engano. Se você acha que o movimento é um pouco mais longo, você pode tentar pegar uma Série H, que aí é o vencimento da próxima série de agosto, ou seja, você teria um tempo maior para você esperar até chegar nesse alvo, tá? Então, acho que faz sentido. Quando a gente pula para BB Seguridade, o gráfico está relativamente parecido, tá? E eu acho que o momento de BB Seguridade, ele é até melhor, porque você tem uma queda na sinistralidade do agro, e aí só um parêntese, aqui agora eu estou falando de fundamento, né? Não de preço e não de opção, estou falando de número, de relatório trimestral de resultado das empresas. A gente deve começar a ver queda de sinistralidade do agro, e um outro ponto que a gente pode começar a ver é a normalização de aportes em previdência, que a BB Seguridade tem uma fatia significativa, e depois das mudanças todas do decreto do IOF, as pessoas podem voltar, né, a fazer aportes, e isso vai fazer o resultado do BB Seguridade melhorar. E, por fim, o terceiro grande ponto é que você tem um ciclo de alta de juros que aconteceu, logo, a receita financeira da BB Seguridade vai subir. E aí, só para vocês entenderem de maneira bem simplificada, o BB Seguridade, ele vende apólices de seguro, enfim, a previdências e outros produtos de capitalização. Quando você vende esses produtos, você assume um risco com a contraparte, né? Se você vender um seguro de vida, por exemplo, se a pessoa falecer, você precisa pagar a família dessa pessoa do seguro de vida. Quando você assume esse risco, por regulação da SUSEP, você precisa pegar um capital e colocar ele no caixa, que o pessoal chama de reserva técnica, né? Que você precisa guardar essa grana ali. E essa grana, ela rende juros. E quanto maior os juros, maior é o rendimento, que é o que a gente chama de receita financeira. Isso entra no lucro do banco do BB Seguridade, enfim, dos bancos e de outras seguradoras também. Então, eu acho que o momento de lucro do BB Seguridade pode começar a melhorar a partir do segundo ou terceiro trimestre, tá? Então eu gosto também dessa posição. Porém, eu prefiro BB Seguridade à vista e Banco do Brasil via opções, tá? Por quê? Porque BB Seguridade não tem liquidez via opções, tá? E o Banco do Brasil, você pode tentar um tiro curto, né, com essas opções. Se não der certo, você sabe exatamente quanto você vai perder, quanto você pode perder dentro dessa operação. Então, de uma maneira geral, isso. Acho que as duas, elas são legais, as duas eu tenho uma cabeça de compra. Uma eu poderia fazer via opções, outra eu faria à vista. Quando eu falo à vista, é o BBSE3 mesmo direto, né? Sem nenhum derivativo ou nenhuma opção.